Senhoras e senhores, boa tarde. Em nome de Sua Excelência, a senhora desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, e de Sua Excelência, o senhor desembargador Leonardo de Noronha Tavares, diretor-geral da Escola Judicial do Poder Judiciário do Pará, saudamos a todas e a todos que participam da jornada Sustentabilidade e o Poder Judiciário, neste webinário Panorama da Agenda 2030 no Poder Judiciário. A Agenda 2030 consiste em uma declaração, em um quadro de resultados, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, e suas 169 metas, em uma seção sobre meios de implementação e de parcerias globais, bem como de um roteiro para acompanhamento e revisão. Os ODS são o núcleo da agenda e deverão ser alcançados até o ano de 2030. Os 17 objetivos são integrados e mesclam as 3 dimensões do desenvolvimento sustentável: a econômica, a social e a ambiental. Nos próximos anos de implementação da Agenda 2030, os objetivos e suas metas irão estimular e apoiar ações em áreas de importância crucial para a humanidade: pessoas, planeta, prosperidade, paz e parcerias. O primeiro webinário da jornada terá como tema principal o panorama da Agenda 2030 no Poder Judiciário e o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 12, a governança de contratações. Vamos ter a palestra de Kathleen Feitosa de Albuquerque Lima Scartesini, assessora-chefe de Gestão Socioambiental do Superior Tribunal de Justiça, e que tem mestrado profissional em Administração Pública pelo Instituto Brasileiro de Direito Público, o IDP, de Brasília. A moderadora deste webinário será a servidora do Poder Judiciário do Pará, Evelise Rodrigues, coordenadora do Núcleo Socioambiental do Tribunal de Justiça do Pará. Para uma melhor experiência neste evento, solicitamos a gentileza das senhoras e senhores participantes que estejam com os microfones fechados e que acompanhem e participem através do chat. A organização do evento também pede para informar 2 importantes questões. A primeira, sobre os certificados. Os participantes que fizeram a pré-inscrição e que se fazem presentes hoje receberão, via e-mail, as orientações para fazer a emissão do comprovante de frequência. 2. A Escola Judicial do Poder Judiciário do Pará também solicita que os participantes preencham o questionário de avaliação-reação sobre o evento. Tal preenchimento permite que os eventos e programações possam ser aprimorados. O link para avaliação ficará disponível no chat durante o evento. Bom evento aos participantes e às participantes, e eu passo a palavra para a Evelise de Oliveira Rodrigues, que vai ser a mediadora e vai fazer as apresentações da nossa convidada. Boa tarde a todos e a todas. É com muita satisfação que iniciamos hoje a primeira jornada da sustentabilidade do Poder Judiciário do Pará. E essa mesa de abertura ela é muito especial, porque a gente conta com a participação da Kathleen, que além de ser a musa da sustentabilidade no Poder Judiciário, é minha amiga querida, é incentivadora de tudo isso, é consultora, a Kathleen da Colo, e, enfim, é muito importante para nós. Obrigada pelo convite, e eu vou tentar resumi-la, é bem difícil, porque são muitas qualidades e qualificações, mas eu vou tentar. A Kathleen é graduada em Direito pelo Centro Universitário de Brasília, é mestre em Administração Pública pelo Instituto Brasiliense de Direito Público, possui MBA em Gestão e Tecnologias Ambientais pela USP, é assessora-chefe de Gestão Socioambiental no STJ, é responsável, juntamente com a Adriana, com o Gane e demais colegas, pelas resoluções 201 do CNJ e a atual 400, administradora e consultora do GPS, que é a nossa rede social da sustentabilidade. E lembro-me, em 2015, quando ela disse que cada tribunal dependeria de sua maturidade, do seu tempo próprio para aceitar a sustentabilidade.
E hoje, em 2021, eu posso afirmar que, com entusiasmo, que essa profecia se concretizou na gestão da atual presidente, desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro. É com muita satisfação que a gente está realizando esse evento e a desembargadora tem sido assim brilhante, motivadora, inovadora e exercendo com exação a administração pública voltada à eficiência, né, cumprindo o princípio constitucional e fazendo com que o direito das pessoas do amanhã possam ser resguardados. Eu também não poderia deixar de lembrar da equipe. Ainda é pequena, o Núcleo Socioambiental hoje não é mais uma equipe como em 2015. Hoje existe a nossa amiga Terezinha, a gente tem uma terceirizada, Esther, e tem um estagiário. Então, nós 4 somos realmente o núcleo e fazemos o possível para tornar a administração mais eficiente. Bom, eu passo a palavra para a Kathleen. Eu resumi, muito resumidamente, o seu currículo, mas vou deixar os que não a conhecem para constatar toda a brilhante palestra que ela dá. Obrigada, querida. Obrigada, Evelise. É um prazer enorme estar fazendo parte desse evento no Pará. Eu já estive aí em algumas oportunidades. Agradeço, né, em seu nome o convite feito pela desembargadora, né, louvo, né, fica aqui o meu hashtag parabéns pelas iniciativas, né, de estar valorizando essa pauta que tem como principal objetivo, você acabou de falar, né, comentar na sua fala, a qualidade do gasto, né, a eficiência no uso do recurso público, ao contrário do que muitos pensam, né, quando a gente fala de sustentabilidade. E eu vou pedir para o pessoal de apoio, né, me prestar uma ajuda nessa apresentação, tendo em vista que a gente teve aí alguns probleminhas técnicos, e em razão disso, eu gostaria de pedir desculpas a todos aqueles que estão nos assistindo, porque realmente ainda esbarramos, né, em algumas questões tecnológicas que fazem com que alguns eventos acabem atrasando. Então, a todos vocês, meu sincero pedido de desculpas. Slide 2, por gentileza. Vocês vão ver nesse slide apenas algumas das temáticas que eu gostaria aqui de conversar com vocês. Falar sobre as dimensões da sustentabilidade, que eu acho que a gente tem que ter um olhar mais sistêmico para tudo isso. O que é a Agenda 2030 e os ODS, quais são as ações de sustentabilidade dentro da administração pública federal, como é que essa questão chegou no judiciário, como é que está a nossa estratégia nacional para 21, 26, que é fundamental a gente ter esse olhar de futuro, como é que a gente internalizou a Agenda 2030 por meio da Meta 9, que foi algo que realmente marcou, trouxe uma mudança, de paradigma dentro do judiciário com relação à importância da implementação de ações proativas, para que a gente possa desjudicializar, evitar o conflito. Um pouquinho, eu vou falar rapidamente sobre a resolução 400 a 401, porque a conselheira Maria Tereza Willi, ou ex-conselheira, acabou de sair do Conselho Nacional de Justiça, mas vai ser eterna conselheira, que trabalhou tantos anos com essa pauta, foram 4 anos direto, e a gente conseguiu aí avançar um pouco mais com a gestão dela, que levou a Agenda 2030 a ferro e a fogo, e a gente conseguiu mudar. Então, esse é um pouquinho da minha fala, e eu já peço para a gente mudar para o slide 3, porque eu já vou de cara abordar as questões da dimensão da sustentabilidade, que ainda tem gente que pensa que sustentabilidade ou tem uma perna só, é a sustentabilidade ambiental, ou ainda ainda anda com 3 pernas.
o econômico, o social e o ambiental. E eu vi isso logo na fala de abertura, né, do nosso encontro hoje. Gente, isso foi em 1994, né, quando o sociólogo John Elkington trouxe o conceito de tripé da sustentabilidade, né, onde eu tenho a dimensão social, a ambiental e a econômica. E o relatório Brundtland, né, lá em 1987, a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento, formada nas Nações Unidas, editou um relatório chamado Nosso Futuro Comum, que incorporou essa conceituação tridimensional da sustentabilidade. E esse relatório foi super importante porque ele trouxe, pela primeiríssima vez, qual seria o conceito de sustentabilidade. E eu não posso começar a minha fala sobre a Agenda 2030 e ODS sem falar sobre qual é o conceito principal de tudo isso que a gente vai conversar aqui, que é sustentabilidade, que é desenvolvimento sustentável. E o Nosso Futuro Comum dizia o seguinte, né? O desenvolvimento sustentável é aquele, né, em que você atende às necessidades das gerações presentes e preserva também com que esse mesmo direito às gerações futuras. O tempo passou, Evelise. O tempo passou, Paula. O tempo passou, desembargadora. De 1987 para 2021, quem é bom de conta faz aí os cálculos. Outras dimensões da sustentabilidade foram incorporadas. E vocês estão vendo aí no slide 3, né, que outros prismas, a gente tem que olhar para outros prismas. E aí vem a dimensão, por exemplo, ética, medidas de compliance, de integridade, são, por exemplo, questões éticas que devem ser consideradas, né? Questões culturais, e a resolução 400 está trazendo isso para a gente, e ela não vem sozinha, né? A dimensão cultural já tinha surgido no decreto 10024 de 2019, leia-se decreto do pregão. A dimensão cultural já tinha surgido lá. Vários autores ao longo destes anos, de 87 para cá, têm discutido sobre a necessidade de ampliarmos esse tripé. Então, não é mais tripé. São 5 pés, são 6 pés, são vários. São várias dimensões, são vários prismas. É impraticável eu pensar em sustentabilidade sem respeito, por exemplo, às questões culturais. Eu sei que no Pará se come muita pupunha. E estou morrendo de saudade, Evelise, das minhas pupunhas. Pode mandar para mim. Estou esperando. Mas não é o costume aqui no DF. Já em Rondônia, são outros costumes. Já no Sul, eles bebem chimarrão. Então, eu tenho que respeitar a variedade e a convivência de estilos, de características, de ideias, de gêneros, de regionalismos. Isso é sustentabilidade cultural. As ações sociais, veja o pilar social da sustentabilidade. Pessoal, a gente tem que ampliar o nosso olhar para o social. Isso já estava no Triple Bottom Line, mas será que a gente coloca em prática? Né? Ações socialmente inclusivas, justas, né? Que adotem comportamentos que respeitem as pessoas no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente social, no cuidado com a saúde, com a acessibilidade. E o pilar econômico, né? Nossa, esse é tão amplo e é o que mais o gestor se preocupa, né? Nós, gestores, nos preocupamos muito com o bolso, mas parece que sempre queremos gastar tudo que tem,
né? Não olhamos para a cultura do planejamento. E dentro do pilar econômico da sustentabilidade, eu tenho diversas outras subtemáticas que têm uma importância enorme, né, para esse assunto. Sustentabilidade previdenciária, tributária, fiscal, quantas mais, né? E tem uma ambiental. Vejam, o triple bottom line já foi superado esse conceito. Vamos ampliar a nossa mente, porque a Agenda 2030, ela considera dimensões variadas. Slide 4. Então, quando a gente fala de Agenda 2030, que é uma agenda voltada para as pessoas, para o planeta, para a paz, para a prosperidade. Me respondam vocês que estão fazendo parte desse debate aqui comigo, a gente está aprendendo junto, não se enganem. Quando a gente ensina, a gente aprende. Quando a gente debate, a gente aprende. A gente reflete à medida que fala. Se isso não tem uma multidimensionalidade de prismas que não são só o triple bottom line, o básico lá de 1994. Só que para a gente executar essa agenda, é fundamental que nós possamos implementar parcerias, agendas conjuntas, porque, afinal de contas, seja no Pará, no DF, no Rio Grande do Sul, em Rondônia, as nossas necessidades são as mesmas. As nossas dificuldades são as mesmas. No nosso país, nós temos diversas realidades, mas nós temos problemas comuns de saúde, de saneamento básico, de emprego, de desemprego, de discriminação, de pobreza. Não tem um Estado aqui que diga que não tem esses problemas. Isso tudo faz parte desta agenda dos 5 P's. Porque a gente quer melhorar de vida, sim. Queremos garantir uma vida próspera e plena, em harmonia com o ambiente para todas as pessoas. Queremos proteger os nossos recursos para que as gerações futuras possam ter acesso a elas. Mas vocês querem saber de uma coisa? Aquele mesmo sociólogo que cunhou o termo triple bottom line, que foi englobado pelo nosso futuro comum, no conceito de desenvolvimento sustentável, ele já fala em regeneração do que a gente já perdeu. A gente não consegue mais recuperar da mesma forma com que a gente recebeu. Hashtag fica a dica, o livro Cisnes Verdes, deste autor. Como é que a gente coloca uma agenda desta magnitude em prática? Primeiro, acho que é importante a gente dizer, Evelise, para todos nós que estamos aqui, fazer a gente lembrar de onde foi que veio essa agenda. Ela veio dos ODMs, dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, de 2015 ou melhor, que a Agenda 2030 começou em 2015. Antes de 2015, nós tínhamos a Agenda de Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que veio num momento super importante para todos nós. Ela veio no momento da Eco 92, Rio Mais 20, né, Rio Mais 10, Rio Mais 20, Agenda 21 brasileira, que foi uma agenda super importante, que a gente ainda pena para colocá-la em prática, né? Uma série de normativos brasileiros que a gente conseguiu construir ao longo de todos esses anos. Programas como Bolsa Família, Fome Zero,
vieram para suprir as nossas metas dos ODMs. A agenda acabou e em 2015 veio a necessidade de uma nova agenda. Mas uma agenda mais convidativa, uma agenda mais participativa, uma agenda, eu diria, mais atrativa, que chamasse o poder público à responsabilidade. Não apenas os executivos locais. E aí veio a Agenda 2030, magnânima. Toda vida que eu vejo essa agenda, eu falo sobre ela, eu me emociono, porque a gente está falando de pessoas. Slide 5. A agenda, para que a gente possa conseguir colocá-la em prática, né, ela veio com a ideia de que a gente pudesse atingir 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ou 17 ODS. Grava o que eu estou falando, para ninguém sair por aí falando errado. Nossa, quando a pessoa diz assim, Evê, as ODS, dói no meu ouvido. Porque eu digo, ai meu Deus do céu, o desconhecimento da agenda é tão grande que emprega até o artigo errado. Os ODS. E essa agenda é uma agenda linda. Cada um desses objetivos tem a ver com o nosso dia a dia. Desde o momento que eu estou aqui discutindo a erradicação da pobreza, fome zero, agricultura sustentável, saúde, bem-estar, igualdade de gênero, equidade, diversidade, que veio na 400 agora, água, energia, trabalho decente e seguro, inovação, cidades sustentáveis, consumo consciente, ações que mitiguem os impactos negativos que a gente tem trazido para o nosso clima, ações que visem a preservação da vida na água, vida terrestre, envolvimento de instituições que promovam a paz e a justiça. Vejam, tudo isso não é possível de atingir se não for por meio de parcerias, métodos de implementação para a resolução de conflitos. Todos esses ODS que eu acabei de comentar de forma muito rápida são problemas extremamente complexos. É o que a gente chama de wicked problems. São problemas muito difíceis de resolver. Mas a gente tem que tentar. E a gente não vai conseguir fazer isso se a gente fizer resolver, dar uma de super-homem ou Mulher Maravilha. Cadê a minha Mulher Maravilha? Aqui, Vinícius. Eu tenho uma Mulher Maravilha, olha. Eu tenho uma Mulher Maravilha. Mas a Mulher Maravilha não faz nada sem ter parceria. A ideia, às vezes, pode até ser boa. Mas se eu não tiver um parceiro que abrace a minha ideia, que tope comigo ser corajoso, eu não consigo implementar. Nem no STJ, nem em lugar nenhum. E eu queria convidar você agora, nesse momento, a fazer uma reflexão sobre o que você pode fazer e qual o seu papel no mundo. Por favor, slide 6.
I was refugee in Pakistan. I was refugee in Iran. I was refugee in Dubai. And now I'm a refugee in France. Les gens, quand tu es handicapé, ils n'essaient même pas de voir ce que tu es capable de faire, mais ils te jugent à travers ton handicap. Haberme venido no fue una buena idea. यहाँ की लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। जाट रहित उजियार रहित हमरो बाल बचाओ tijara. Agama me fumidam bem só para mim, bem mushkil na minha conta. Porque se todo mundo tivesse alimento em casa, ela podia raciocinar. Então, poderia ser pobre, mas teria inteligência na cabeça para poder sair dali. Parce que na mukil mutu azwana mission na onzamba tindelai. Ngape na za mukil pona mission na ngai me nzambe ndayebi. I've left my husband to be with a woman, and for me that's a huge step in my country as an African woman to do that. I do have a strong voice and I'm strong as a woman speaking for myself. Nous devons dire au monde que nous existons, que vous êtes là. Et je suis sûr qu'aucune misère, aucune pauvreté extrême n'est pas une fatalité. On peut la combattre. Afaka ihany fa mba tsy hitovy amin'ilay hoe toerana nisy atsony zany fa mba lasa ambonimbony kokoa zany izy dia tamin'ny tomony reniny dia famihina teo zany any an-telo ihany. Slide 7. Aliás, por favor, dá para interromper o slide e deixar só a minha imagem? Ver como conseguir suavizar o meu pescoço de tartaruga em casa? Pescoço de tartaruga em casa. Tá só em mim? Pessoal, é difícil. Eu preciso respirar um pouco, tá? É difícil ver um vídeo desse e não se emocionar. É sobre pessoas que a Agenda 2030 fala. E sobre o nosso papel na sociedade, nas nossas instituições, e o que nós podemos fazer para minimizar tantas questões doloridas que assolam o nosso mundo. Queria muito que todos conseguissem refletir um pouco sobre o seu papel. Sejamos todos mulheres maravilhas, super-homens, para a gente tentar fazer mais um pouco por nós e pelo próximo. Vamos lá, slide 7. Alguns desses objetivos, desses ODS, eles têm muita relação com o que a gente faz, né? E dentro da minha temática, eu até pedi para colocar a governança de contratações, porque dentro do ODS 12, né, o ODS 12 traz 12 metas, né? Eu não trouxe todas aqui, estão apenas algumas. Tem várias metas, né, que as atividades interna-corpores dos órgãos, né, têm condições de alcançar, de colaborar para que metas globais sejam alcançadas. Primeiro vamos pensar na agenda de forma global.
E eu faço um convite a você para pensar a agenda de forma local. E assim a gente contribuir para que a agenda global, né, as metas sejam alcançadas de forma globalmente. E veja lá, alcançar a gestão sustentável dos nossos recursos e uso eficiente de recursos naturais. Lá vem a Kathleen, ecochata, biodegradável, tem que falar que a gente tem que fazer compra sustentável. Não é nada disso. Isso também faz parte do processo. Mas já parou para pensar que quando você adota posturas sustentáveis, você está mudando uma chave na sua cabeça? Que às vezes o segredo é repensar, é pensar 2 vezes. Realmente, será que eu preciso disso? Será que eu não teria uma solução mais inovadora para suprir a minha necessidade, tendo em vista que nós estamos em 2021? E eu não preciso mais de carro, eu não preciso mais de impressora, não preciso mais de tanta coisa. Mas a gente ainda está preso num padrão procedimental, comportamental de 1900 e bolinha. Reduzir o desperdício, fazer coleta seletiva, manejar de forma ambientalmente adequada os nossos resíduos, prevenir, reduzir, reciclar, reusar, planejar, incorporar nas nossas aquisições e nas nossas contratações os normativos das agências reguladoras que só têm um único objetivo, fazer com que a gente, né, compre um produto de segurança e de qualidade, que às vezes a gente nem se atenta a essas coisas. E, por fim, informar o nosso público funcional e todas as pessoas que estão à nossa volta, a sociedade, todos aqueles que são atendidos pelo TJ do Pará, do quanto tudo isso é importante. Bem, e trago também no slide 8 o ODS, que é a cara da justiça, né? Paz, justiça e instituições eficazes. Também são várias metas, eu trouxe aqui apenas algumas, né? Mas vale a pena ler a agenda, né? Eu recomendo fortemente, né, que vocês possam abrir a agenda e conhecer um pouco da agenda. E no ODS 16, que é a cara da justiça, a cara do TJ do Pará, do TRE, do TRT, do STJ, né? A gente tem que tentar promover e fazer cumprir leis, políticas não discriminatórias que possibilitem um desenvolvimento sustentável, assegurar o acesso ao público sobre as nossas informações, accountability, prestação de contas, proteger liberdades fundamentais, sermos proativos e tomarmos decisões assertivas, responsivas, inclusivas, participativas e representativas em todos os níveis. E eu estou falando de toda a cadeia, né, do nosso sistema governamental. Enfim, vamos procurar ser eficazes, mas sem gerenciamento, sem monitoramento dos nossos indicadores, sem avaliação de resultado para avaliar a efetividade de política pública, a gente não vai chegar em lugar nenhum. E é por isso que a gente precisa, né, medir tudo, avaliar tudo, cruzar variáveis que são importantes, que têm relação umas com as outras. E já puxando a sardinha para o meu lado, Evelise,
eu queria chamar o slide 9 para a gente dar uma pincelada na questão do PLS, né? Que já estava previsto na Resolução 201, no Decreto 7746 de 2012, no 9178 de 2017. Enfim, gente, é tanta norma. Hoje eu estava fazendo um revival com uma turma de 80 pessoas sobre a evolução normativa que a gente conseguiu perceber, né, de 87 para cá. Foi um bonito passeio. Foi um bonito passeio. E nessa jornada, né, para a inclusão de ações interna corporis, a gente tem aí no âmbito da administração pública federal, estadual, municipal, algumas agendas, né? E dentre elas eu cito aqui, talvez, a primeira, né, que representa uma grande mudança de paradigma, que foi a Agenda Ambiental na Administração Pública, a A3P, que trouxe de uma forma muito simples, simpática até, né, a prática da racionalidade e da sustentabilidade baseada em 5 R's, né? Reciclar, reusar, repensar, reutilizar, reduzir, né? E, para isso, ela trazia 5 eixos temáticos. Uso racional de recursos naturais, sensibilização e capacitação do corpo funcional, gestão de resíduos, licitações sustentáveis e qualidade de vida no ambiente de trabalho. E no seu escopo ela trouxe alguns indicadores para serem monitorados. Tudo isso foi o prenúncio da vinda do Plano de Logística Sustentável, objeto da Resolução 201. E que se repetiu antes que o PLS viesse de forma normativa, né, em outras agendas voluntárias, como essas que vocês estão vendo aí, que foi o Programa de Eficiência do Gasto, o PEG, ou o Projeto Esplanada Sustentável, o PES. Mas, Kathleen, e no judiciário, como é que essas questões são tratadas? Você colocou a nossa cabeça para pensar, arrancou lágrima dos nossos olhos com esse vídeo. E como é que a gente vai? Como é que a gente está tratando a questão do judiciário e da Agenda 2030, né? Da Agenda 2030 no judiciário. Slide 10, por favor. E aí, a gente tem aí, né, uma breve linha do tempo, desde a criação do CNJ, de alguns dos pontos, né, de alguns dos pontos importantes que a gente teve nessa jornada. Eu não vou fazer isso, mas eu já queria fazer isso. Evelise, qual é o ponto mais importante nessa jornada? Amiga, calma, respira. Eu vou responder para você. Em 2006, nós tivemos a edição de uma lei federal chamada 11.419, que ela representou toda a mudança que nós estamos vendo até hoje no Poder Judiciário e que já se espalhou para outros poderes. Essa lei, como vocês já sabem, trata da implementação do processo judicial eletrônico. E com ele, logo depois, vieram os nossos queridos colegas do TRF4, muito criativos e inovadores, e criaram o SEI para as atividades administrativas. E hoje todo mundo usa o SEI. E hoje o executivo local, municipal, estadual usa o SEI. E isso nos permitiu mudar processos de trabalho, revisar rotinas, com foco na qualidade do gasto, com foco na sustentabilidade.
Depois disso, a gente foi tendo uma série de esforços, né? Que estavam visando a eficiência, a eficácia, né? da existência das instituições, eu diria. Né? Surgiram os primeiros núcleos de estatística, núcleo de gestão estratégica, a gente começou a ter uma estratégia nacional para todo o judiciário. Antes de 2009 a gente não tinha, a gente tinha um tribunal aqui, outro ali, que tinha, né, já implementado um plano estratégico, mas não tinha um alinhamento. E como é que a gente vai participar de uma agenda global como a Agenda 2030 sem a gente ter um mínimo de governança institucional ou organicidade? E aí vieram as primeiras resoluções voltadas para a sustentabilidade, né? A 201, que criou as unidades socioambientais, implementou o plano de logística como forma obrigatória, um raio-x dos nossos consumos e dos nossos gastos, com metas, com diretrizes para as aquisições e contratações. Surgiram instrumentos que vieram a somar no reforço dessas agendas. Prêmio Justiça em Números, mais tarde Prêmio CNJ de Qualidade, Portal da Transparência, isso tudo pontuando para a gente descobrir quem é o melhor e também quem é o pior. Chegamos no slide 11, já estamos quase nos dirigindo para metade da nossa apresentação, aliás, quase final. E chegou então, acabamos de cumprir uma etapa, né? Ciclo 2015-2020, e chegamos na Estratégia Nacional para o período 21-26. E nesse período que antecedeu, né, esse ciclo que se iniciou no dia 1º de janeiro, a gente trouxe com ele a nossa experiência do ciclo anterior. E a grande novidade foi a internalização da Agenda 2030. E ela veio tão forte, que mais uma vez sustentabilidade se manteve como atributo de valor. Desde o primeiro planejamento estratégico já vinha, tá, gente? Mas vinha como responsabilidade social e ambiental, ainda aquele conceito que as pessoas não têm, bem dizer, né, um conceito tão sistêmico quanto o que a gente gostaria que tivesse. Mas veio agora, dentro de uma perspectiva, dentro da perspectiva interna de processos internos, a promoção da sustentabilidade. Mas se você for olhar para a Estratégia Nacional do Judiciário, você vê sustentabilidade aqui em tudo. Amplia o olhar. Veja como o termo é transversal. Veja como o termo é plástico, porque a Agenda 2030 é uma agenda gigante, é uma agenda transversal. E se você não tiver esse olhar, você não vai conseguir compreender a Agenda 2030. Claro que com emoção é melhor, né? Apareceu um recado no meu celular. Sua bateria está acabando. Não entremos em pânico. A Mulher Maravilha vai nos ajudar. Vamos em frente. Ok, estratégia. Você incorporou a Agenda 2030. Eu quero saber agora qual foi o esforço que foi feito para que a gente continue, né, nesse caminho e consiga adotar melhores comportamentos ainda. Foi criada uma comissão, slide 12, uma comissão permanente de acompanhamento dos ODS e da Agenda 2030.
Eu trouxe ela aqui apenas de uma forma representativa, mas eu recomendo também fortemente, né, que vocês possam entrar no site do CNJ, né, e tá lá, vou até dizer aqui o caminho das pedras, você entra no site do CNJ, tá lá em Gestão da Justiça na barra superior, e você vai descendo ali nas temáticas, está escrito sustentabilidade. E quando você clica em sustentabilidade, vai aparecer assim: Agenda 2030, Gestão Socioambiental, Observatório do Meio Ambiente e Observatório Nacional. Clica lá na Agenda 2030. E aí você vai ver todos os normativos, né, que criaram a agenda, os primeiros esforços feitos pela conselheira Maria Tereza Willi, que também contou com um time de pessoas maravilhosas para trazer essa agenda para dentro do judiciário, né? Montou um comitê interinstitucional que a gente tem que, sabe, louvar essas pessoas. IBGE, CNPq, Ministério da Justiça, Ministério das Mulheres, vários tribunais envolvidos, tribunais federais, tribunais de justiça, uma comissão gigante de pessoas altamente comprometidas e que estavam ali para fazer um esforço para trazer a Agenda 2030 para o nosso dia a dia. E como é que a gente poderia fazer isso, Kathleen? Bom, por meio de normativos, claro, trazendo novas políticas, mas também por conta, né, trazendo aí o slide 13, que fala sobre o quê? Sobre a meta 9. E a meta 9, né, a meta 9, ela foi um grande avanço. Ninguém acreditava no início que a gente fosse conseguir criar uma meta específica para a Agenda 2030. E, de repente, veio a meta 9. Gente, a meta 9, ela a concepção dela foi muito fácil, né? Primeiro, você deveria escolher um dos ODS. São 17. Você escolheria um. Depois você vai consultar na sua base de dados do tribunal, né? Quais são os processos relacionados com aquele assunto que são mais demandados. Você vai identificar na tabela única de processos qual é a correlação dela, daquele assunto, com os ODS. Bota lá no slide 14. O CNJ já fez o trabalho para nós. Lembra daquele comitê grande que eu falei? Várias instituições, então, IBGE, CNPq, todos esses órgãos já estavam, IPEA, né, eles já estavam debruçados em cima da Agenda 2030 desde que ela surgiu, porque o Brasil é signatário. Então, os órgãos do Executivo Federal já tinham bastante conhecimento sobre a agenda. Então, eles vieram trazer esse know-how para nós. E o que foi que eles fizeram junto conosco? Nós mostramos para eles o seguinte: olha, nós temos uma infinidade de assuntos dentro do judiciário. A gente queria saber o que cada coisa está relacionado com os ODS. E assim foi feito. Essa tabelinha você vai encontrar lá no caminho da página do CNJ que eu acabei de dar para você. E lá você vai encontrar todos os assuntos que estão descritos na tabela única de processos, na TPU, chamada TPU, e a relação com cada ODS. Então, faça um levantamento, veja o que você, quais são as ações aí que mais impactam, né? Correlacione com os ODS e faça um plano. Faça um plano. Um plano de ação de como a gente evitar a judicialização daquela temática.
Pô, Kathleen, mas é muito difícil. Pensa só em medicamento. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou evitar a judicialização de medicamento? Boa pergunta. Será que a gente vai ter que olhar para o ODS 17 e atuar em conjunto com o governo local? Como é que a gente resolve esse problema? São muitos problemas. Mas nós podemos tentar resolvê-los, né? Fazer um plano. E a modalidade sugerida foi a 5W2H, né? O que será feito, por que será feito, onde será feito, quando será feito, por quem será feito, né? Isso 5Ws porque vem em inglês, né? What, why, where, when, who, e por aí vai. E cada tribunal bolar, então, o seu plano de ação para evitar a judicialização, reverter a judicialização, né? O que não é necessariamente reduzir acervo. Veja, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? Mas a gente tentar identificar, por meio de pesquisa, de análise na base de dados, como é que a gente poderia atuar no cerne do problema, prevenindo esses litígios, trazendo de forma inovadora soluções pacíficas de conflitos. Ah, Kathleen, para. Tudo que você está dizendo é muito difícil de fazer. Não é. E eu queria compartilhar com vocês o que a gente fez aqui no STJ. Nós temos uma unidade, a Secretaria Judiciária, e um outro núcleo de análise processual, e eles fizeram um levantamento dos nossos maiores recorrentes. Era a AGU, claro. Né? E aí nós fomos atrás dos recursos da AGU. Por que a AGU mais recorria? Por que a AGU mais recorria? E em que ações a AGU mais recorria? Pessoal, e aí nós descobrimos que a AGU mais recorria em processos que envolviam direitos do servidor, que está muito relacionado com o ODS 8, tá? Trabalho decente. Desculpa se eu mexi aqui. E nós identificamos, né, que essas controvérsias, ela recorria, né, de precedentes do STJ contrários. Então, assim, ela estava recorrendo de algo que ela sabia que ela ia perder lá na frente. A taxa de sucesso era muito baixa, em torno de 1%, 2%. Para que ela estava recorrendo? Para gastar tempo dos advogados da União? Gastar dinheiro, recurso público? E foi assim que nós bolamos, então, a nossa meta 9, o nosso plano de ação para a meta 9. Quer saber? Nós vamos fazer uma parceria com a AGU. Nós vamos mostrar todos esses dados. E quem sabe, assim, eles se sensibilizem e não recorram daquilo que já sabem que vão perder. Pessoal, não é que deu certo? Deu certo! Mais de 400 mil recursos foram deixados de ser interpostos. Olha que bacana isso. Agora vamos pensar nessa mesma ação de análise de base de dados, de cruzamento de variáveis, de você sentar, né, com grandes entes, bancos, por exemplo, e tentar descobrir junto uma solução.
Tem tribunal que está trabalhando com execução fiscal, tem tribunal que está trabalhando com equidade, gênero, a Justiça Eleitoral está trabalhando com gênero. A Justiça do Trabalho está trabalhando com trabalho seguro, relacionado também ao 8. E assim foi. As coisas foram caminhando e a meta 9 está indo muito bem, obrigada. Vamos lá para o slide 15. E aí eu estou quase terminando, Evê, só para falar rapidamente, né, dos outros pontos. Eu acabei de falar aqui, né, da meta 9. E o que mais que a gente fez para trazer a Agenda 2030 para dentro da administração? A gente trabalhou na atualização da Resolução 201, né? Então, foi recentemente publicada a Política de Sustentabilidade do Poder Judiciário, ampliou as dimensões da sustentabilidade, trouxe as ações de equidade, diversidade e inclusão social como competência da unidade de sustentabilidade, né? E vai sair em breve, né, os indicadores, né? Como é que a gente vai medir isso aí? O CNJ deve estar soltando, está fazendo uma pesquisa com os tribunais, já tem uma estatística trabalhando nessa área. Tem tribunal que nunca trabalhou questão de diversidade, que sequer começou. A gente precisa ter uma política de equidade e diversidade no judiciário, com certeza. Com certeza. São temáticas absolutamente sensíveis e para os quais a gente não está capacitado. Então, a gente precisa se capacitar em primeiro lugar. Ampliamos o nome da unidade de responsabilidade socioambiental. Vamos padronizar o termo de acordo, né, inclusive com o que é utilizado internacionalmente, né? Unidade de sustentabilidade. A gente já esbarra no desconhecimento do tema. Então, se a gente tem um nome que dá, né, assim, uma primeira olhada, uma amplitude maior, acho que ajuda. A obrigatoriedade mínima de servidores vão ajudar unidades como a da Evelise. E esse problema não é só o Pará que tem, são vários outros tribunais, né? A disposição hierárquica da unidade, que deve estar ligada diretamente à altíssima administração, e eu digo presidência, direção-geral ou secretaria-geral da presidência, não é gestão estratégica, não é secretaria de recursos humanos. Ado, pessoal, cada um no seu quadrado. Magistrado passa a compor a comissão gestora do PLS. E, finalmente, um plano de compensação ambiental. Eu vou falar só em passando, porque eu sei que a conselheira vai abordar esse tema. Slide 16 vem a 230, atualizada pela 401, com foco exclusivo na pessoa com deficiência. Isso faz parte de contratação. Sustentável, porque insustentável seria ilegal. E a gente termina, né? Mas ainda hoje a gente não observa, é impressionante, né? Como a gente constrói prédio, como a gente coloca as nossas informações na internet e a gente não fornece, né, inovações tecnológicas, tecnologia assistiva para o nosso público. Mas eu não perco as esperanças, a gente vai chegar lá. E, por fim, o slide 17, que é a menina dos nossos olhos, que é a resolução 347, pessoal, que trata da governança de contratações, que traz, né, logo no início, a necessidade da gente, a diretriz da gente promover o desenvolvimento nacional sustentável, né? Isso não é novidade, tá? Lei de licitações já trouxe isso, decreto do pregão já trouxe isso, a Lei Complementar 123 já trouxe isso, RDC já trouxe isso. Mas quem sabe agora vai.
juntamente com os objetivos do desenvolvimento sustentável, a transparência, tem vários outros pontos. Eu trouxe aqui apenas alguns. Né? A necessidade de planejamento das contratações, observadas as diretrizes dos nossos planos de gestão. Quem é que aparece em primeiro lugar? PLS. E se você for olhar a portaria das sedes do Ministério do Planejamento, qual é o plano que aparece em primeiro lugar? PLS. Mas a gente precisa fazer esse casamento. Senão, esses dois instrumentos que têm um potencial nuclear para a bondade, para a eficiência, para a qualidade do gasto, se a gente não fizer isso, nós vamos continuar com o Plano Anual de Contratações como uma lista de desejos e o Plano de Logística Sustentável como um simples e mero repositório de dados. Todos esses instrumentos precisam se falar para que a gente possa trazer governança para as nossas contratações, governança para as nossas instituições e, quem sabe, assim, diante de todo esse cenário de alinhamento, a gente consiga, de uma vez por todas, focar na qualidade do gasto, focar na eficiência do uso dos nossos recursos e conseguir contribuir dentro das nossas possibilidades para uma agenda global como é a Agenda 2030. E por aqui eu encerro com o slide 18, apenas com o meu nome, os meus contatos e convidando vocês a participar dos nossos grupos, das nossas páginas, que só discutem gestão pública sustentável. Não tem bom dia, boa tarde, nem feliz aniversário, né, Evelise? Só tem troca de boa prática. Obrigada. Obrigada, gente, Kathleen. Eu estou acompanhando aqui o grupo. Até o momento não enviaram nenhuma pergunta, mas quem quiser enviar, a gente recebe as perguntas aí no chat do webinário e podemos responder depois. Eu mando a Kathleen, a gente responde em outra oportunidade. E assim, sempre ouvi-la é essencial, né, pra gente. Eu costumo dizer que todos os anos, quando a gente se encontra a dois virtualmente, é sempre um divisor de águas. E é fantástico ouvi-la, é fantástico acreditar que existe um tribunal que já realmente consegue desenvolver a sustentabilidade e que a gente pode se espelhar. Nós ainda estamos caminhando. Como eu disse inicialmente, estamos evoluindo bastante nessa gestão. A própria presidente escolheu o ODS 12 como ODS da Meta 9. Então, estamos focados aí na produção e consumo sustentável. E estamos evoluindo, assim, graças a Deus e às experiências compartilhadas no nosso grupo Gestão Pública Sustentável. Eu passo a palavra ao cerimonial, que vai expor quantas pessoas estão na sala. Temos participantes nacionais. E passo a palavra a você, Rodolfo. Agradecendo a doutora Kathleen Feitosa Catesini, né, a Belisa aí pela mediação. Tivemos participações, na verdade, acessos, né, de várias partes do Brasil. Paraíso do Tocantins, né, no estado de Tocantins, fica aí vizinho ao Pará, na parte do sul e sudeste do estado, né, em direção a Brasília. Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Petrópolis, ali na Serra, no Rio de Janeiro. Taubaté, São Paulo. Cariacica, ali na região metropolitana, né, do Espírito Santo. Porto Velho, Rondônia. Juiz de Fora, Minas Gerais. E Brasília, aí também prestigiando aí a palestra, que foi muito boa. Aqui no nosso estado do Pará, tivemos acessos de Belém, aqui da capital, Ananindeua, aqui na região metropolitana, Parauapebas, no sudeste do estado, Almeirim, que fica no oeste do estado, Castanhal,
Barcarena, Paraopebas, Santarém e Tucuruí. Tá? Eu aproveito aqui, Evelise e doutora Kathleen, para registrar e reiterar aqueles 2 avisos que a organização do evento pediu, né, a respeito do certificado. Né? Então, aqueles que fizeram a pré-inscrição e se fizeram presentes hoje aqui por esta plataforma virtual, podem aguardar, porque a informação chegará por e-mail, o link, né, para que você possa emitir o seu próprio certificado. Essa foi a orientação que a Escola Judicial repassou, e a Escola Judicial também solicitou, né, que os participantes preencham o questionário, preencham a avaliação, né, o questionário de reação, para que os próximos eventos sejam sempre aprimorados. Né? A gente trabalha na gestão pública dentro desse contexto da melhoria contínua, e isso é extremamente importante. Tem alguns registros aqui, Evelise, no chat? Tem, está chegando agora. Perfeito. Aí eu vou deixar para que você faça a pergunta, já que você está na mediação. Né? Tanto a pergunta da Maria José, quanto o comentário da Ligiele. Tá. A pergunta da Maria José Campelo Costa é: como podemos trabalhar sustentabilidade nas compras públicas? Marielle, né? Não, Maria José Campelo Costa. Maria José, desculpe. Maria José, a gente trabalha as compras públicas de forma sustentável desde o seu nascedor. Né? Muitos pensam que quando a gente fala em compra pública sustentável, o bem, né, o material tem que ser reciclado, tem que ser reciclável, né? Quando a gente olha para a sustentabilidade dentro da compra, o nosso olhar tem que ser 10 vezes mais amplificado do que o que eu falei aqui nesse encontro. A gente tem que começar do princípio dos estudos técnicos preliminares. Então, a gente vai olhar, né, para aquela aquisição desde o momento que surgiu na vontade do demandante de comprar ou contratar. Você está comprando por quê? Você está contratando por quê? E por que você precisa nessa quantidade? Cadê a sua série histórica de consumo? Cadê a diretriz do plano de logística sustentável? Essa sua aquisição vai impactar na sua diretriz? Está em observância a estratégia institucional? Eu, por exemplo, não posso comprar um piano. Aqui na minha instituição não tem uma aula de música, não tem nada a ver com a estratégia do meu órgão adquirir um piano. Mas já teve órgão do judiciário que comprou piano lá atrás. Né? Estou dando aqui um exemplo, tá, gente? Isso há muitos anos. Né? Então, a gente tem que olhar para a questão preliminar, que é o planejamento, depois para a especificação, né? Que muitas vezes você não vai encontrar o produto verde do jeito que as pessoas têm pregado, né? Que licitação sustentável é o produto verde. Muitas vezes você vai comprar, por exemplo, um ar-condicionado. Qual é o critério? É o selo de eficiência energética. É aquele que vai trazer o melhor custo-benefício para você. Você já tem o local onde vai colocar esse ar-condicionado? Quantos aparelhos são? Sua necessidade vai ser suprida? Qual é o uso adequado desse equipamento? E, por fim, porque tudo que a gente usa, né, que faz parte da nossa história, né, tem um fim, né? Ao chegar o fim da sua vida útil, como você vai descartar esse bem de forma ambientalmente adequada? Então, a gente tem aqui, olha, alguns passos a serem observados. Planejamento, especificação, gestão de riscos, que
faz parte desse processo, uso ou fiscalização do contrato e gestão de resíduos. São 5 passos super simples, mas que você precisa ter um olhar sistêmico para avaliar essa aquisição ou contratação. Assim, você vai estar comprando ou adquirindo de forma sustentável, observando a eficiência dos seus processos, analisando cenários internos e externos, tudo deve ser considerado, né? Novas soluções no mercado, né? Processos inovadores e os investimentos que você fez. Perfeito. Eu queria registrar aqui a Ligiele Lopes Sampaio, que mandou uma mensagem falando: sensacional a palestra, parabéns. Thaleson Leonardo Silva de Jesus também escreveu: palestra linda e fantástica como sempre, aguardando a próxima. E Adria Raíra de Jesus Fernandes: fantástica palestra, muito bom, parabéns aos participantes e obrigada por dividirem. Eu quero dizer que, assim, esse é um pouquinho da Kathleen. Procurem aí pelo Google os seminários de planejamento estratégico desse ano, o 8º e o 7º, que vocês vão poder conferir e aprender muito mais sobre sustentabilidade. É realmente algo que apaixona. É verdade. E aí eu aproveito, Evelise, para te agradecer o Rodolfo, agradecer todo o suporte do tribunal, né? Todos aqueles que estão participando desse momento. É muito importante, são muito importantes os eventos de capacitação, né? A gente precisa cada vez mais se capacitar, estar por dentro, né, dos novos normativos, né, daquilo que está acontecendo dentro das nossas instituições, né? E se você não pertence ao Poder Judiciário, quem sabe, você tem a oportunidade de levar isso, né, para o seu município, para o ambiente do seu trabalho. Me desculpem se, às vezes, a minha fala ela é muito forte ou muito emotiva, mas eu respiro sustentabilidade há mais de 20 anos. É a razão do meu viver, né? Eu optei, né, por abraçar essa causa de forma completa, integral, 100% de dedicação. Então, assim, às vezes eu me exalto, né? Não é porque eu estou brigando com ninguém, tá, gente? É porque vem de dentro essa transformação, né? Que eu já sofri, né? Que eu já abracei, né? Que hoje o meu sorriso dá lacinho quando eu sou convidada para um evento, porque eu tenho a oportunidade de dividir o meu conhecimento, tenho a oportunidade de aprender, né, com todos que participam, né, desses desafios enormes que a gente ainda tem que enfrentar. E são tantas questões ainda, né, Evelise? A gente está numa grande jornada. E eu fico muito feliz, né, que o Tribunal de Justiça do Pará esteja traçando o seu caminho, né? Não tenha abandonado a pauta, muito pelo contrário, que esteja crescendo, isso faz parte. Né? E que sempre que encontrar uma dificuldade, você já sabe. Né? A resposta você deu no início da sua fala. Tudo tem seu tempo. Obrigada. É verdade. Obrigada também. E dessa forma encerramos aqui o evento. Em nome de Sua Excelência, a senhora desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, presidente do Tribunal de Justiça do Pará, e de Sua Excelência, o senhor desembargador Leonardo de Noronha Tavares, diretor-geral da Escola Judicial do Poder Judiciário do Pará, agradecemos pela realização da jornada Sustentabilidade e o Poder Judiciário, neste webinário, Panorama da Agenda 2030 do Poder Judiciário, reiterando aí os agradecimentos, a atenção, a generosidade da Kathleen Feitosa, de Albuquerque Lima de Catezinha, assessora-chefe de Gestão Socioambiental do Superior Tribunal de Justiça, mestre profissional em Administração Pública pelo Instituto Brasiliense de Direito Público. Este é só o primeiro, né, Evelise? Teremos ainda várias outras programações para manter essa agenda em evidência.
Isso, hoje foi a abertura e a gente já convida todos que não estiverem inscritos, a gente vai sempre mandar pela lista de transmissão da imprensa, nos nossos portais, sempre às vésperas dos webinários de outubro. A gente inicia agora no dia 6, todas as quartas-feiras. Perfeito. Ainda tem uma última fala aqui da Maria José Campelo, que fez a pergunta, né, para a doutora Kathleen. Excelente explicação sobre compras no serviço público. Então, agradecendo aí pela resposta conseguida. Assim, encerramos a programação. Desejamos boa noite a todos e a todas.